Boa noite, moçada. Boa noite, compadraiada das mior. Meus companheirinhas, minhas companheirinhas, meus compadres e minhas comadres do rodeiro da prosa matuta, da prosa caipira, do nosso interior caipira. Boa noite, moçada. Aqui das bandas de cá, prosseando com vocês no rodeiro da prosa, compadre Mandruvachá. Aqui das Minas Gerais, satisfacença grandiosa tá recebendo vocês aqui em casa no rodeio da prosa. Pra modo de nós tá tecendo uma prosinha nesse final de noite. Hoje é 1º de novembro. Moçada, o final de ano tá butucando aí. Boa noite, compadre Francisco. Francisco Gonçalves. Ô, compadre Francisco, seja muito bem-vindo aqui no rodeio da prosa. Satisfacença muito grande tá recebendo o senhor aqui com nós. Maria Pereira, ô, comadre Maria Pereira, ô, minha filha, que bom, comadre Maria Pereira. A senhora falando com nós aí do Ceará. Ah, minha filha, é um sonho, né? É um sonho nosso chegar aí no Ceará num dia de taldinha, pra nós prosear debaixo de uma sombra boa. Ah, minha filha, se for debaixo ainda de um pé de jabuticaba madurinzinho, carregadinho com aquele jabuticabão grande, mas melhor ainda fica. Então, é um sonho nosso chegar aí pras bandas do Ceará. Muito bom mesmo, minha filha. Boa noite, ó compadre Daiado, os compadres e as comadres que lá vai chegando no rodeio da prosa. É muito bom a receber vocês aqui em casa. Por isso que eu sempre falo com a mulher. Mulher, faz uma chaleira boa de café, por causa que os meus companheirinhos fiel, que sempre tá no rodeio da prosa com nós, eles merecem beber um café de rapadura. Aí a pega e faz e na garrafa azul tem café, na garrafa amarela tem queimadinha. Queimadinha pra vocês beber com nós. Boa noite, comadre Maria Tenori. Comadre Maria Tenori acabou de chegar com nós aí. Seja bem-vinda. Comadre Maria. Que satisfação, meus filhos. Tá recebendo... José Eris chegou aí também no rodeio da prosa. Ao Oswaldo Santos aí, ó. Boa noite, Jaime Barro. Também chegou também aí, nós estamos vendo o povo aéreo que lá vai chegando e subindo e descendo, né? Hoje é sabadão, hoje é dia de descansar o corpinho, né? Tem muitas pessoas que tiram o dia de hoje para modo às vezes fazer uma visita a um parente, né? Às vezes ir na casa do avô, da avó. Meus filhos, visitar a casa de avô é a melhor coisa que tem no mundo, é visitar a casa da avô. Ainda mais quando nós para naquela canzinha larga, de noite, você olha da janela, tá escuro de uma banda. Você olha da outra janela, obrigado com uma Vera Luz, seguindo nós aí na live aí, seja muito bem-vindo.
Você olha da outra janela, tá escuro da outra banda. Aí você olha o fogão a lenha, aceso, né, queimando lá mesmo, aqueles gravetinhos e aquele pau maior, o drumidor, o tição drumidor queimando lá. Aí começam as histórias, né? Vovô conta uma história. Vovó vai e emenda, não deixa vovô falando sozinho. E você vai ficando ali mesmo, ali no rodeio da prosa, satisfeito, naquela alegria doida. E é uma satisfacença das maiores. Donizete Nunes chegou aí com nós também no rodeio da prosa. Seja muito bem-vindo ao combate Donizete Nunes. Uma alegria muito grande estar recebendo o senhor aqui com nós também. Ao Zé Matias aí, ó. Ô, compadre Zé Matias. Bom demais da conta. Mais cedo nós demos uma topada por aí afora, né? Ô, compadre Zé Matias, falando em topada, antigamente lá pra roça fora, ô menino, coisa mais melhor você dar uma topada com o compadre às vezes na estrada. Você lá vai indo pra estrada fora, entirtido, aquele negócio, até subiando, corta às vezes um pedacinho do ramo com a quietucha na boca e vai arrancando aquela carne que agarrou no dente. E você lá vai ali distraído ali, passando ali perto da capoeirinha, que as estradas vazias. Quase que não tinha gente nas estradas fácil, né? Carro era a coisa mais derradeira, você vê um carro. Topar com um cavaleiro era mais fácil que topar com alguém montado numa motoca, numa bicicleta, claro que é. Então era mais fácil topar com alguém montado no lombo de uma ruana, né? Mas quando você dava uma topada com um companheirinho, que às vezes tinha bastante tempo você não encontrava com ele, aí você começa a prosear com ele ali, vai daqui, vai dali, e ali você faz um negócio. Às vezes você vende uns 3 frangos para ele tá precisando comprar uma leitoa. Aí você tem uma leitoinha boa lá para deixar ela para porca, criadeira. Você faz um negócio, você compra às vezes um garrote, um bezerro do sujeito. E costuma às vezes ganhar em ter cachorro, né? Por causa de que um negócio que é danístico para um monte das pessoas, às vezes na roça, dá fruta é cachorro e gato. Por causa de que sempre tem, às vezes, uma cachorra lá que cria lá uns 9 cachorrinhos, uns 8 a 9 cachorrinhos. Aí tem uma gata que cria lá uns 6 gatinhos. E quando aquilo vai crescendo, menino, se você não arranjar mesmo alguém pra modo de você presentear o sujeito, ainda mais cachorra fêmea, né? Cachorro macho, às vezes o caboclo fica com ele ainda. Mas cachorra fêmea, aí aqui vira um dos espíritos para criar outra vez. E antigamente, vocês sabem muito bem, até mais melhor que eu, antigamente, cachorro, às vezes ia criando, criava um atrás do outro e ia criando aquele negócio. Se você tivesse 2 ou 3 cachorros na roça, às vezes as 3 apanhavam produção. E como é que você ia fazer com que tanto cachorro, né? Então era difícil. Injeção. Você aplicar uma injeção num cachorro para modo ele evitar a produção, não era uma coisa fácil, não era uma tarefa tão fácil. Boa noite, Braz da Silva, que está agora acompanhando nós na live aí. Seja muito bem-vindo, compadre Braz da Silva. Satisfacença da maior a receber o senhor aqui na Fazenda Boa Vista. É uma alegria muito grande. Mas então, compadre Braz, eu estou proseando aqui com o compadre Zé Matias, falando com ele que você dá uma topada com o companheirinho. Na roça, antigamente, você resolvia muita coisa. Hoje você resolve no celular, né?
É, no celular hoje você resolve as coisas de imediato. Ah, meus filhos, vocês querem ver notícia ruim? Ah, notícia ruim no celular, tem grupo de tudo enquanto é trem, né? Grupo de família, grupo de serviço, grupo de escola, grupo dos meus amigos, grupo disso, grupo daquilo. Então, grupo tem de tudo enquanto é troço, tem grupo. Aí, se por exemplo, você recebeu uma notícia, se você bestar, você passa em ter notícia farsa. Passa notícia farsa, passa. Então, você tem que ficar velhaco. Outra coisa, é, antigamente você topava com o sujeito. Hoje, se bestar, você manda documento para pessoa desconhecida. Olha só. Isso é um perigo, moçada. Não cai nessa bobiça, não. Ah, o caboclo lá falou que trabalha lá no Correio. Tá querendo CPF seu, mais o endereço seu para mandar uma encomenda para você. Olha só. Aí você vai cair na bobiça na hora doido, querendo receber uma encomenda, às vezes então levar uma vantagem, cara que é. Aí tá indo você entregando endereço seu e documento. Não faz isso não, moçada. Cria juízo nas ideias. Não faz isso não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Você tá complicando você, a sua família. Você está, às vezes, trazendo mal para dentro da sua casa se você fizer isso. Então, moçada, não faz isso não, não cai não. O que tem nas internet é gente, às vezes, fazendo maldade com os outros. Meus filhos, não é todo mundo não, mas tem muitos que vivem só para fazer maldade com os outros. Então, você tem que ficar velhaco, você tem que dormir com os olhos abertos e o outro fechado e vigiando mesmo para amor de você não perder as suas coisas, suas economias. Estrangeiro! Eu estava escutando os noticiários aqui, aí estava falando que a pessoa perdeu, parece que 12 a 15 mil. Foi comprar um carro nas internet. Pelo amor de Deus, como é que você deposita 12 a 15 mil sendo que você não conhece a pessoa? Olha só para você ver. Então você tem que ficar velhoco, você não pode dar bandeira, não. Por causa de que hoje, com as inteligências artificiais, aí que você tem que ficar mais velhaco. Esse faz um filho, igual você tem às vezes um filho, uma moça igual às vezes você tem uma moça, um pai, um avô, e põe ele conversar mesmo com a voz dele. A inteligência artificial veio mesmo para pôr derrota para muita gente, para trazer estrago para muita gente. Então tem que ficar velhaco. Você tem que escutar mais, falar menos e nunca passar documento para quem você não conhece. Não faz isso não. Mas antigamente, moçada, era na topada. É, na topada que a gente resolvia, zóio a zóio. Isso era a melhor coisa que tinha para nós, era resolver as coisas mesmo de zóio a zóio. Por causa de que, meus filhos, de zóio a zóio, você tá vendo a pessoa, você tá olhando dentro da bagala do zóio dela. Mesmo assim é perigoso você tomar rasteira. Ué, muita gente já comprou cavalo, às vezes achando que o cavalo estava fazendo um negócio muito ajeitado. Comprava o cavalo, quando chegava em casa, viu que o cavalo às vezes era cego de um zóio. E passava para um lado do cavalo, o cavalo ficava quietinho. E passava para o outro lado do zóio do cavalo, o cavalo entesourava as orelhas e dava sinal de vida. Então, mesmo assim, o caboclo depois falava, aqui a tudo, aqui povarelo passou de nós rasteiro. E deu de nós um prejuízo.
E como é que você faz para mod depois você arcar com prejuízo? É muito difícil, moçada, muito difícil. Então, você tem que andar vivo. Ué, tem que andar vivo. Mas, moçada, então, eu fiquei feliz demais da conta de dar uma topada aqui com o compadre Zé Matia. O compadre Zé Matia é companheirinho nosso da prosa, companheirinho das antigas, sempre tá com nós quando pode, né? Às vezes ele tá tranquilo, o serviço tá menso, aí ele chega, pruseia com nós aqui, dá pra nós mesmo a alegria da presença dele, lá depois ele pega caminho de casa e já vai mesmo sacudindo a poeira. Hoje é sábado, moçada. Hoje é a prosinha do sábado. E eu tava até falando com a mulher aqui em casa. Meus filhos, essa ocasião dos calores, agora chegando a primeira chuva, nós saímos do mês de agosto para entrar no mês de setembro, agora nós já varemos o mês de outubro e nós já empoleramos já pro riba do novembro. Vocês têm que ficar muito velhaco com essas primeiras chuvas que dá. Ah, moçada, eu até falei com a mulher aqui em casa hoje, bicho peçonhento, por exemplo. O bicho peçonhento é uma coisa que você, às vezes, não tem como você prever. Certa feita, eu cheguei em casa, já cheguei de noite, já fui caçar a botina. Quando eu levei o pé na botina, moçada, pra mão de caçar a tal da chiadeira, ô, moçada, vocês nem haveram de acreditar. Hora que o pé pelado. Ah, meus filhos, aqui na roça, coisa que você não põe nas pernas fácil chama meia. A meia você põe quando você vai, às vezes, na cidade. Aí você acha que a botina mais miocante. Às vezes você vai fazer um exame, quer fazer um de comida, resolver alguma coisa, às vezes, lá na lei, na justiça. Aí você tem que ir mais calçado, né? Mas aqui mesmo para fazer as brigação, é mesmo que a botina chiadeira, que era que você ponha nas pernas, e se bestar, ela até tem um furinhozinho, onde é que a cabeça do dedo entra ali e fica fustigando aquela unha pontuda. Muitas das vezes, meus compadres, o couro rebenta. Ah, mas é a pura verdade. O corinho da botina rebenta e quando você pensa que não, o dedão já tá quase tudo da banda de fora. É uma grande verdade, né? Mas, moçada, quando eu fui tochar o talo do pé na botina, ô, meus filhos, vocês não haveram de acreditar. Um escorpiãozinho quase da cor da botina. A botina, além dela ser marrom, ela também anda quase que suja de poeira, então de barro ou bosta de boi, né? Uma hora você tá lá no meio da lavoura, outra hora você tá no curralo, aí a botina fica suja e aquela cor dela misturando mesmo com a cor do tal do escorpião. Hora que eu levei, que eu fui levar mesmo o pé, ele veio cá na pontinha do dedo mindinho e já bateu o ferrão com vontade. Ô, moçada, ai, 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 ai. Quando ele bateu o ferrão com vontade, eu só senti ele batendo pro riba da cacunda da unha. E vocês sabem muito bem que o dedão do pé ele tem uma unha grande, mas o dedinho mindinho, não. O cotocozinho de unha do dedinho mindinho é uma unhazinha pititicazinha. E ali, moçada, quando eu senti que bateu e o ferrão bateu pro riba da unha, eu puxei.
Ainda bem que ela não beliscou mesmo onde é que tinha carne, né? Pela. Por causa que basta uma picadinha dele no dedinho mindinho e já faz um desastre. Ah, meus filhos, eu conheço muita história de gente que, menino, ainda mais criança. Escorpião, se vocês não sabem muito bem, ele é danisco para matar idoso, igual nós tá com quase 90 anos cacunha. Então, criança. Criança até 12 a 14 anos de idade. Tem um sofrimento muito grande. Lá para nossas bandas, teve um menino de 14 anos que estava trabalhando com o pai dele. E aquela satisfacença grande, aqueles balai de milho que estavam amontoados no terreiro, que a tropa, quando tá fazendo a colheita, né? A gente montou o milho lá na roça, faz aqueles montes grandes de milho, depois nós sobe lá com um lote de 10 burros, com os balais pro riba do lombo dele, na cangaia, e vai descendo com os cargueiros, né? Nós desce e sobe umas 10 a 15 vezes no dia, trazendo milho pro terreiro, e do terreiro não dá para jogar lá dentro da tuia. Nós vai jogando, vai chegando com a tropa, burro atrás de burro, mula atrás de mula, a égua madrinha na frente. Aí nós espeja ali no terreiro o milho. Faz aqui montão grande. Aí vai virando, vira um balai de cargueiro, vira o outro balai e vai tirando dos burro a burro, só virando. Sem descer o balai da cangaia, você vira ele. Você pega embaixo no balai, levanta ele, vira o milho, cai, o balai volta para a mesma posição. E ali depois, você já sai e volta outra vez com a tropa para a roça para buscar do monte que está lá na roça e trazer para o monte que você está fazendo cá no terreiro. E lá no Geraldo Garcia, o filho dele, o Izé ali ficou tomando conta do terreiro. Menino de 13 para 14 anos na roça antigamente, vocês sabem muito bem que menino sempre trabalhou, né? Na roça, você com 6 anos, você já tem um cacumbuzinho, velho, pra você distrair. E é engraçado que a criança sai satisfeita e fica numa empolgação muito grande com o pai quando o pai arruma pra ela um cacumbu. Que o menino fica querendo já ali mesmo fazer um nome, né? Com o pai, fica satisfeito de estar do lado dele ali, o pai também da mesma forma. E era assim antigamente, com 13 anos, o menino na roça já ganha dia de homem velho. Se o homem ganha 100 mil, um menino de 13 anos, bom de serviço mesmo, ele já cobra 100 mil também. Quando às vezes o caboclo é muito munheca, olha pro menino e fala com o pai dele assim, não, eu pago você 100 mil, mas o seu filho é 80. Aí quando o pai sabe, né, que aquilo ali é uma matrifosia carqueira, fala, não, meu filho vale 100 também. Meu filho também vale 100, ele é bom na enxada, ele é bom na foice, ele trabalha muito, então ele vale 100. Mas esse menino, moçada, ele tinha ficado no terreiro pra mod não deixar o monte do terreiro ficar muito grande. Aí eu já ia guardando o paiol na tuia. Tinha o paiol e do lado do paiol tinha a tuia. Quando a colheita era muito grande, além de você pôr na tuia, você punha no paiol também. Era dessa forma que você fazia.
E ali tá o Zé ali, pegando com o balaim mais pititico, por causa que o balaio do cargueiro é um, que você põe na cacunda do burro é um, e o balaio que você trabalha no monte, no terreiro mesmo, é outro tipo de balaio. E o Zé ali pegando os balaios, levando pra Tuia, vai lá, volta cá, vai lá e volta cá. Numa dessas viagens que tava fazendo, de levar pra lá e pra cá, moçada, vocês não haveram de acreditar. Ô, moçada, ele já tava cansado, suado, o corpinho dele já tava quente, muito quente mesmo. E acaba, meus filhos, que um maivado de um escorpiãozinho desse deu uma mordida no dedo dele, taçuiou nele o prego mesmo no dedo da mão, que ele levava o balaio no monte e puxava com as duas mãos. Rapazinho bom de serviço gostava de ver o trem andar. E aquilo ali, quando ele viu, meus filhos, o escorpião trafuiou no dedo dele, perde esse dedo maior, esse menor de pôr aliança nele. Aí, a hora que ele sacudiu, ele viu que o escorpião caiu lá na frente e saiu andando. E vocês já devem ter visto esse escorpião andar. Ele anda com o rabinho dele até mesmo assim, fazendo uma corcovazinha. E aquilo, meus filhos, ele andando, aquele negócio foi. Ainda pegou esse escorpião, chamou lá a mãe dele, e aí começou as vistas dele escurecer. As vistas dele começou a escurecer, e foi para a varandinha da canzinha. A mãe dele mandou chamar o pai dele, o Gerardo Garcia, que estava com as tropas lá puxando o milho pro terreiro. Aí a menina foi lá correndo, chamou ele, ô pai, a mãe tá chamando lá que escorpião ofendeu o Zé. Aí Geraldo Garcia já apressou, já veio embora correndo também, e trouxe só a égua madrinha, por causa de que ela era égua de charrete também, e pensou, já que pegou o menino, nós vai levar ele para o hospital, para a cidade. E Gerardo Garcia, meus filhos, desceu correndo, com a égua madrinha já também. Chegou em casa, o menino já estava meio desfalecido, pro riba do banco. E aqueles suspiros, aquela coisa apertada, jogar para riba dessa égua a charrete no lombo dela, pôs o menino dentro da charrete e já foi para a cidade. Quando chegou na cidade, o menino já não estava dando de si mais não. E aquilo tinha enrustiado tudo, aquela tristeza toda, o Gerardo muito desconsolado com aquilo tudo, e o pessoal que ficou em casa também ficaram sem lugar. Mas certo é, moçada, que o menino não aguentou, não. E a cidade ficava longe, e até que chegou na cidade para modo ter os tratamentos também, as coisas desandou, não delatou para modo chegar. Então eu tenho assim, um medo muito grande de escorpião. Tem. Então, quando esse escorpiãozinho bateu mesmo com um pregozinho na cabeça do dedo, mas acertou foi na unha, aí eu vi que eu escapuli dele. Mas é bem verdade que nem todos têm a mesma sorte, né? Eu já escutei história também de escorpião que matou gente doce, então tem disso mesmo. Outra coisa, meus filhos, é a aranha. Aranha é um outro problema, né? Teve uma vez que eu cheguei em casa, já era de noite, e o banheiro escuro. Aí
acabei de jogar uma água no lombo. Quando eu fui vestir a calça, ô moçada, mas que aborrecimento que me deu, que tristeza e alegria no mesmo tempo, né? Quando eu acabei de vestir a calça, que eu fui olhar para a cabeça do dedo embaixo, pro pé, né, que eu tava calçando a precata, a chinela que tava com eu. Ô moçada, vocês abram a mão. Abra a mão pra vocês verem. A mão aberta, grandona. Aquela bitela daquela aranha preta, peludona, larga. Do tamanho de uma mão aberta. Aquela lasqueira. Ah, moçada, mas aquilo me deu um flagelo. Eu não sabia se eu dava nela um tapa, se eu batia com ela, com a chinela nela, que ela ficou quietinhazinha. E ela agarrada na minha calça, e eu pensei que se ela tivesse por dentro da calça, eu tinha vestido a calça com ela, e ela tinha trafulhado em mim uma mordida mesmo na canela, na barriga da perna, então na tramela do joelho. E uma hora dessa eu tava mesmo assim, correndo, era risco de vida, né? Aí, moçada, a toalhazinha tava na mão. Eu peguei a toalha e pensei, eu não posso bater na cacunda dela. Senão, a hora que eu bater na cacunda dela, eu vou espremer ela, vai trafulhar em mim o prego. Eu vou bater de ladinho. Aí eu peguei a toalha e dei nela uma pancada de ladinho e ela caiu lá na frente. Eu peguei a chinela e já dei nela uma chinelada ajeitada mesmo e matei ela. Ô moçada, mas pra mim foi assim um alívio muito grande, por causa que eu passei muito aperto com ela mesmo. Boa noite, comadre Narcisa de Oliveira, que lá vai chegando com nós no Rodeio da Prosa. Satisfação muito grande. A comadre, a comadre Narcisa de Oliveira. Tô contando aqui, comadre Narcisa, pro povo que tá com nós aqui, minha filha. Tô contando dos bichos peçonhentos. Ah, comadre Narcisa, dos bichos que eu tenho mais medo é de aranha, aranha caranguejo, só com aquela marrãozinha. Diz que a marrãozinha é mais venenosa do que essa preta, do que a viúva negra. Diz que essa marrãozinha é um perigo, minha filha. Ah, eu tenho muito medo de aranha. E outra coisa que eu tenho medo é escorpião. E outra coisa derradeira que eu tenho medo demais da conta é cobra coral, cobra jaracuçu, cascavel, e eu nem passo perto. Ah, cobra cascavel, minha filha, é um dos suspiros. Pensa num trem desgramento de perigoso, é cobra cascavel. Ué. Ô Rosinho, ô compadre Orozinho, boa noite pro senhor. Satisfação ter o senhor aqui com nós. Olivar Antunes, boa noite pro senhor. Seja bem-vindo aqui no Rodeio da Prosa. Bom demais. Darcis Oliveira falando, mas ele dá o aviso, compadre. Comadre Darcis Oliveira, eu não sei, a senhora é uma mulher também assim, antiga, igual nós mesmo? A senhora é do mato feito carrapato, igual nós também? Comadre Darcis, eu não sei se a senhora já viu, tem cobra que avisa, bate o choquai.
Você lá e vai passando às vezes para buscar uma vaca parida no pasto, buscar uma vaca que às vezes acabou de criar ali à noite ali. Você lá e vai satisfeito, pensando até no nome da bezerra, né? Da bezerra que você vai pôr, com a vaca estrela. Ela criou uma bezerra lá na grota, você lá e vai buscar a bezerra para baixo, aí você lá vai indo por trilha afora. Quando você pensa que não, você topa com chouriço. Chouriço de uma cobra grande, enrolada no meio do caminho, feito uma borda de boi. Aquele toletão lá no meio do caminho. Onde é que você vai? Caminhada, caminhada, é tri. Onde é que os boi passam? Aí você lá vai satisfeito, que negócio. Já até arrumou nome pra bezerra já. A bezerra vai chamar andorinha é nome de égua, né? Não, andorinha não. Azeitona. A bezerra vai chamar azeitona. Aí você lá e vai pensando, vai ser azeitona, vai ser azeitona, 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 azeitona. Já chega até mesmo pra moda de chamar a bezerrinha de azeitona. Mas você topou com o chouriço no meio do trilho. O chouriço de uma cobra, de uma jaracuçu enrolada com bote batendo guiso, batendo o chupaizinho. E aí, como é que você faz? E se ela olhar dentro da bagagem dos seus olhos, que cobra, quando ela começa a olhar dentro da bagagem dos seus olhos, aí fica balangando a linguinha pra fora ainda, ela fica te hipnotizando, hipnotizando. E você ali, sem saber o que você faz, às vezes você tá com um porritinho na mão, pititicozinho, aí você pensa com você, sim, eu tinha que estar com a enxada boa, né? Uma enxada grande, então com a mão de pilão grande para bater nela, eu tô só com essa ciebazinha fina, pititica, a vaquetazinha boba. Aí você começa a pensar, como é que eu vou fazer? Eu tenho que passar no trem, ela tá no trem, ela não vai desocupar para modo de eu passar, ela já tá enrolada, inclusive preparada para mandar o bote. Que eu vou fazer? Que eu vou fazer? E você fica ali mesmo doido, com a cabeça meio estrapalhada, meio enluarado, sem saber o que vai fazer. Bradesco, compadre, eu comi uma cobra, correu atrás de mim. Você tá ficando doida? Comer cobra? Aí não, hein? A gente tá passando o caminho, ela dá chacoalhada. A comadre Aziza tá falando aí, ó. Olha só o que ela tá falando. Mulher experimentada no serviço, acostumada lá no Mato Grosso. Mato Grosso é lugar de jiboia, né? Sucuri, jiboia, essas cobras que engolem boi, bezerro. Come quase um elefante, essas cobronas que tá no Mato Grosso, no Pantanal. Ah, meus filhos, você não pode abestar, senão você às vezes some, ninguém sabe pra onde você foi, você vai estar às vezes você vai estar dentro do bucho de uma cobra grande dessa. Mas então, com uma Dargisa, comer cobra, minha filha, aí é ruim demais da conta. Ah, eu já vi falar comer largato, largato, tambaqui, piruá, pacu, é, piol, trairão do Pantanal, do Amazonas. Esses peixes tudo é bom para comer. Agora cobra, aqui para as nossas bandas, a comadre, Aziza, tinha uns caboclos aqui, minha filha, eles comiam era gato. Ai, ai, ai. Eu nunca achei que gato prestasse para comer. Mas tem gente que parece para modo de fazer vantagem. Comadre Aziza. Tem gente que parece para modo de fazer vantagem. Come gato, minha filha. Come gato. Incrível. Não, jacaré é outra coisa. Jacaré tem gente que come e diz que é uma carne especial.
Diz que é mais melhor que carne de peixe. Ó, comadre Narcisa, só acredito que eu nunca comi jacaré. Comi largato uma vez só, que é da família do jacaré. Eu era menino novo, aí tem uma certa fita que tava indo um largato lá em casa e comendo os ossos. Nós deixava lá os ovos no ninho, por causa de que as caipiras, né, as galinhas caipiras botadeiras, botava e deixava os ovos cair no ninho. Aí, minha filha, tinha um baita de um largatão grande que tava indo lá com meus ossos da galinha. E nós tínhamos 8 a 10 ninhos. E passava em cada ninho e comia os ovos. Quando você ia pegar os ovos, nem o indês ficava. O indês, às vezes, era aquele osso mais velho, que às vezes ele já estava em choco, né? É por causa de que você vai deixando o indês, lá no ninho, vai ficando velho, vai ficando velho, vai ficando velho. E quando de fato é verdade, depois ele derranca, não presta para nada, a não ser para modo às vezes interter uma galinha que está caçando um ninho, né? Aí ela vê os ossos ali no ninho, ela vai para lá para modo mesmo deixar o dela cair lá também. Mas esse largatão, a comadre a senhora, com padaiada que tá com nós aí no rodeio da prosa, esse largatão deve ter comido lá uns 180 a 200 ossos. E aí, quando nós viu que aqui tava dando muito prejuízo mesmo para nós, aí nós resolvemos arrumar modo de nós pegar o largatão. E nessa ocasião, há quase 100 anos atrás, né, a gente era menino novo lá na roça, quando você pegava um largatão assim, era um sargadinho dos melhores. Era a certeza que você não ia comer só arroz com feijão e angu. Você ia ter um sargadinho diferente no prato. Nós pegamos aquela espingarda que ficava por detrás da porta, né? Aquela espingarda de um tiro só, mas um tiro cedo, tiro. Enchemos aquilo de chumbo, poiva atrás, bucho, soquemos, e fomos para de trás mesmo, do pinteiro. Aí mamantucai ajeitado e fiquemos escondidinhos lá, até sem respirar. Prendi o fogo, a respiraçãozinha pra morte. O largato escuta muito. Ah, largato é um bicho danado pra escutar. Ainda estão lá atrás, lá, e eu já preparado com o saco na mão, qualquer coisa eu ia pôr largato no saco. E eu falei com meu irmão assim, a cabeça do largato pra nada serve pra mim. Eu quero comer só o lombo dele. Mais de 180 ossos que nós perdemos das caipiras. E fora os franguinhos que tava comendo também. E o largato já estava tão grande, que estava quase o tamanho de um jacaré. Se você pôsse um jacaré pro de perto dele, você ia até confundir, achando que aquilo não era nem largato, nada não. Aquilo era jacaré. E esse tal desse largato, ele estava morando numas pedras pro de perto de casa. Numas locas de pedra que tinha. Toda vez que a gente tocaiava e via ele, e saía correndo, passava atrás da horta, subia pro de pé da moita de cana, entrava pro de pé da moita de bambu e entrava lá na loca. Na loca de pedra e sumia. Ô, comadre Narcisa, mas não deu outra. Nós deixamos lá os ossos no ninho. O largatão veio, todo pancudo, olhando um lado, olhando do outro, levantava a cabeça, baixava a cabeça, olhava, esperava. Bicho é muito sabido, né? Ah, muito sabido. Aí nós deixamos ele entrar, ele entrava no ninho,
comia os ovos que estavam no ninho e pegava aquilo, jogava aquilo no papo, nem morder naquilo, nem mordia não, já ia engolindo. Bebia aquele troço do jeito que estava e comia as cascas dele também. Aí, e antes dele passar, que ele entrou dentro do pinteiro, do galinheiro. E antes de passar para o outro ninho, ele vinha do lado de fora, olhava lá para o pé da varanda nossa para ver se estava vindo alguém, para modo ele ir para o outro ninho. Tudo dentro do pinteiro. Voltava, entrava dentro do pinteiro, subia, mesmo para travessa fora, nos puleiros onde é que a gente punha para a galinha subir para o ninho, ele subia ali. Entrava lá dentro, comia os ossos, descia, vinha de novo cá no portão, olhava, o bicho é malandro. O bicho é malandro. Vinha cá, olhava outra vez, voltava de novo, e voltava e comia. Ia subir no outro ninho e comia. 8 a 10 ninhos que ele correu e comeu os ovos. E nós só olhando, pensando assim, quando ele comeu o derradeiro, que vai estar satisfeito, que vai voltar e vai subir pro ninho, aí nós vamos dar uma chumbada debaixo da asa dele. E não deu outra, moçada. Nós lá escondidinho mesmo, com o saco na mão, um bornola, um facão também ajeitado. Quando ele comeu o derradeiro que saiu, ele estava até assim, batendo com as mãozinhas na barriguinha, por causa de que a barriguinha estava cheia, né? Olhou o franguinho ainda, parece que teve intenção de correr atrás do franguinho. E eu torcendo para ele não correr. Por causa de que eu queria deixar aqui o franguinho para ser galo, o franguinho já estava grande mesmo. Ô, moçada, quando ele saiu, que ele ganhou pro de pé da moita de cana caiana, que nós gostava de chupar, e ela estava até madurinha, bonita mesmo a cana. Só vocês verem. Ô, moçada, a hora que ele subiu no tupete, que foi pegar perto da torceira de cana, o meu irmão já estava com essa metranca na mão, apontando lá pro lado onde é que passava, que nós vimos o trilho e o mesmo caminho que fazia. Quando ele levantou a cabecinha, que foi subir mesmo para subir no pé de cano, aí deu nele uma chumbada que acertou na nuca dele e voou longe. Esse lagarto, moçada, eu vou falar a verdade para vocês, esse lagarto pesou quase 30 quilos. Ô largatão ajeitado. Mas com a cabeça e tudo, o corpo também, né? Por isso que eu falo com vocês. Se vocês topassem com ele num brejo qualquer, vocês iam correr achando que era jacaré. Ué. O pai do largato bate da pessoa quando ele tá bravo. Ô, comandarzinho, só falando isso aí, ô comandarzinho, eu vi uma briga de 2 largatos uma vez lá em casa. Ô, comandarzinho, só precisa ver 2 largatão saiu no tapa, no meio certinho do trieiro, que dava pra ir lá pro chiqueiro. Eu acho que eles estavam comendo lá junto com os porcos também. Quando jogava alguma coisa que atraía eles, o desejo agudo deles, né? Eles comiam lá no chiqueiro com os porcos lá, bebia água lá também, água clarinha, limpinha, que descia lá do rego lá em riba da mina. Moçada, mas esses 2 largatão, eu não sei qual é que era a confusão deles, não. Eu não entendi, não, mas 2 largatão. Lá dava muito largato, né? Ih, moça, dava largato demais. Mas eles saíram no tapa os 2. E é engraçado que eles lutavam igual essas lutas que vocês vê nas internet aí nos vídeos. Eles abraçavam e subiam, os 2, e a cabeça deles na mesma altura, os rabos no chão. E aquilo ali, menino, eles comiam no pescoção uns aos outros. E a hora que um largava, o outro pulerava e costurava o outro na pancada também.
Agora, uma outra coisa que eu vi é um largatão também pegar 3 cachorros também na burdoada, como a Darziza falou aí, ó. Batia nos cachorros com o rabo. E os cachorros tentavam entrar para alcançar a ancazinha do largato. O largato desbuiava mesmo as lambadas nos cachorrinhos, os cachorrinhos canhão, 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 e os lagartos comendo ele na bordoada mesmo, e aquele troço, menino, com pouco o largato ganhou caminho de casa, os cachorros ficou chuá, chuá. Os cachorros, nessa briga, eles perderam feio. Ué, como a Daziza falou, eu lembrei dessa confusão desse, é verdade. Compadre, é que ele não queria lavar a vasilha, tudo. Já eu fiz o almoço, eu fui só lavar a vasilha. É que ela tava brigando pra não ir pra casa. Ô comandante Giza, eu não sei se aquilo era um macho com uma fêmea, mas parecia pela disputa. E pelo tanto de pancada que um tava dando, outro parecia alguma Dargis, parecia ser 2 machos. Parecia ser 2 machos comendo pescoção mesmo. E a pancadaria deles é muito forte. Alguma Dargis, eu não sei, às vezes eu só sabe explicar. Eu matei, só que eu era pititico na ocasião, já tem quase 100 anos nisso, né? Hoje eu já tô com mais de 90. Mas, comandante, eu não sei se o jacaré tem dente. Será? O jacaré não, o jacaré tem. O largato. Será que o largato tem dente igual o jacaré, comandante? Eu acho que ele só tem umas presas, né? Eu acho que é só umas presas. Eu já não a lembro mais como que era esse largato lá não, porque acho que faz muitos anos. Né? Não, bagaço não. Esse via, eu quis servia. Pois então. Aí, ó, a comadre Aziza tá explicando explicadinho pra nós. O largato tem uma serrazinha, uma serrinhazinha. E com aquela serrinha ali, por isso que ele bate mais com o rabo, né? E dá lambada, chicoteia as pessoas com o rabo. Boa noite, compadre Fravo. Compadre Fravo Rodrigues chegou no rodeio da prosa aí com nós também. Satisfação lascada ao compadre. Ao compadre Fravo com nós aí. Agora, o jacaré tem dente. Tem mesmo, o jacaré tem. Comadre Giza, pro lado do Mato Grosso aí, a senhora Vera de falar com nós do jeito que é mesmo, no modelo científico mesmo, mas pro lado do Mato Grosso aí tem muito jacaré. Outra coisa é crocodilo. Por causa de que, comadre Giza, a senhora sabe muito bem que lagartixa é uma coisa, largato é outra, jacaré é outro, e o crocodilo é outro. Comandante Giza, eu vi um caboclo contando isso outro dia aqui nas internet. Não acreditei muito nele não, mas dizer que topou com um dinossauro. E falando que estava andando pra roça fora, e contando história de assombração, né? Comadre Aziza, tem gente que fala muita mentira. Você não pode acreditar em tudo aquilo que as pessoas contam, não. Por causa de que senão elas engalobam você, daí a pouco você tá, às vezes, tá igual ela mesmo acreditando em travessura. Mas é contando, dizer que tô pouco dinossauro. Ele estava andando para a roça fora com muito medo de topar com Saci Pererê.
Aí eu fui agarrei e falei com ele assim, Saci Pererê não vai parecer pra você de qualquer jeito. Saci Pererê gosta mais de parecer para as pessoas de dia. Por causa de que ele gosta muito de rir de moinho, ele gosta muito de fazer estripulia. Então ele não vai aparecer. O lambizão gosta mais da noite, né? Ah, não, hein? Lambizão funciona de noite. Você não vai topar um lambizão de dia, não. Não. Lambizão é de noite. Ainda mais se tiver lua cheia, né? Aí você tá arriscado mesmo topar de frente com o lambizão. Agora, uma coisa eu vou falar com você, ô comadre Argisa. Esse caboclo falou que passou um desespero muito grande, mas eu acredito que ele não deve ter topado com dinossauros. Por causa de que tem muita gente, eu vi em vídeo na internet. Tem gente que veste de dinossauros, pra modo às vezes fazer susto nas pessoas. Aí, comadre Argisa, tem a outra vantagem, né? Que é um perigo doido. Você tá aí na roça, às vezes aimado, com a foice, anda um punhal na cintura, você topa com dinossauros e o dinossauro faz você desmaiar por causa de que você topar com lambizão, você já corre muito risco de desmaio. Agora, se você topar com dinossauros, como é que você arranja? Você sabe que já passou o tempo dos dinossauros. Dinossauros, pelo que eles falam, já tem mais de 2000 anos que não tem dinossauros mais na Terra. Aí você topa com um, beirando meia-noite, fartando que à toa só pra dar meia-noite. Os pinicãozinhos boba à toa, já o ponteiro trava lá no meia-noite. E você topa os dinossauros pra estrada fora. Ai. Dizendo, meu filho, que virou pra trás num tango e começou a correr e o dinossauro correndo atrás dele. Só que o dinossauro era pesado. Dizer que capaz pesava quase igual um elefante. Um fiote de elefante, porque o elefante é muito grande, né? O dinossauro era melhor, mais petitico, cantiquinho. Comadre, dizer que tinha que passar uma porteira, e ele pensou, abrir a porteira não dá que é no trinco, então eu levantar o trinco, e vai chegar e vai banar na minha cacunda. Então eu vou sartar, e sartou a porteira mesmo. E deu um sorte só, passou por riba da porteira, feito o Saci Pererê, e continuou a correr. Dizer que quando dinossauros, ele viu que o dinossauro chegou na porteira, o dinossauro parou na porteira, abriu a porteira feito gente. Aí que ficou mais entusiasmado ainda, correu mais ainda. E ficou mesmo sabendo que aquilo era assombração. Dinossauros parar e abrir porteira igual gente. E ficou destruído mesmo. De modo tal que correu até chegar na casa dele, chegou com a língua quebrada de lado, igual um cachorro macho, quando tá passando muito aperto, tadinho dele. E não teve nem ocasião para dormir, perdeu o sono, conseguiu dormir não. Só que o dinossauro não chegou lá na casa dele não. Ele tinha uma espingarda muito boa também, cortava feito relento atrás da porta. Às vezes o dinossauro, inclusive, sabia, né? Por causa de que não foi lá onde é que ele estava, não. Moçada, já tá dando 22 horas e 30 minutos, já tem 1 hora que nós estamos cravados aqui prosseando com vocês. Há pouco a gente tá contando a mentira do outro. Aí, ó, tá vendo? Espinha, a comadre Argisa falando. Se bestar, minha filha, você tá contando a mentira do outro mesmo. Você grava aquilo na cabeça de forma tal. Essa do dinossauros aí, se bestar, só tu vai contar para as coleguinhas da senhora amanhã. Olha, o dinossauro correr atrás da senhora. O espinha, presta atenção. Compadre, eu já escutei
o subir do Saci Pererê. Mas à noite, isso é verdade. Ou é passarinho? Ô, comadre, o Saci Pererê, ele parece mais de dia, mas ele parece à noite também. À noite, onde tem quadrilha, festa junina, o Saci Pererê vira um monstro. Ele aparece mesmo surrateiro, devagariquinho, e vai chegando nas pontas do pé e vai lá onde é que tá os quentão e bebe os quentão tudo, minha filha. Esgabilado, o tal do Saci Pererê, ele bebe na boca do caldeirão. Não pega caneca, canicrinha, não pega. Não tem educação. Saci não tem educação. Não, não, não. Desata o nó das tranças das moças, as mocinhas tudo laçaram e gaitinha pra dançar, com aquela vontade doida de entrar na festa e dançar mesmo no fole da sanfona. O tal do Saci desata o nó das tranças das moças. O tal do Saci desmarra o cabresto dos cavalos, das montarias, do povarelo da roça que vem, montado nos animais. Toca aquilo tudo, espanta tudo e vai embora correndo os burros, os cavalos, as mulas, as éguas, os jumentos, corre tudo, por causa de que ele espanta. Então, o trabalho dele é fazer extrapolia. Agora, quando o Saci Pererê resolver dar um subir, o subir do Saci Pererê só perde pro do Curupira. O subir do Curupira é o mais alto que tem mesmo da floresta, é o do Curupira. O Curupira, o subir dele. O povarelo, para você ter ideia, se a mata tiver, digamos que lá na floresta amazônica, o Curupira está lá, tomando conta da floresta, para modo eles não virem para roubar mesmo as madeiras, né? As araras azul, esses bichos nossos que nós temos corrosivo nosso lá na floresta. O Curupira tá lá. Se der um subir, aquele subir de rachar taquara mesmo, nada fica na floresta. Eu acho que ele não tá subiando esses dias, né? Que diz que tá cheio de gente fazendo uma trifusia pro lá. Então tá fartando esse subiar. Vai ver que tá no meio também dessa matrifugia, né? Eu não ponho a mão no fogo pro Curupira por causa de que é um bicho também danisco para fazer malandragem com as pessoas. Então vai ver que tá no meio dessa colondria lá também, roubando a nossa floresta. Mas então, o subir do Saci Pererê e o do Curupira é os mais ferozes que tem. É um subir fino, harto e que faz extravagância. A pessoa que estiver na floresta sai tudo quebrando, quebrando mesmo capoeira no peito, quebrando gai de pau no peito. Não deixa nada para trás, não. E corre, mas corre com muita vontade mesmo. Andão, o Curupira. E o tal do Saci Pererê subia muito forte. Não tem nenhum passarinho que subia igual. Não, tem não. Vamos lá, como a Darcísia tá falando aí, deixa eu fazer a leitura que ela tá falando. Dinossauros é uma mentira, é montagem. Ô, comadre Darcísia, eu acredito na senhora. Ah, minha filha, eu também acredito que é montagem. Tem gente que tá fazendo roupa de dinossauros para parecer com dinossauros e para estar assustando as outras pessoas. Então, eu tô com a senhora e não abro mão. É montagem mesmo. E olha, vão lá, com a Darcísia no rodeio da prosa. Não existe lambisomem, compadre, não existe. Aí, ó, falou a voz da experiência. Falou a voz da experiência. Eu também só acredito se eu topar com um. E se eu topar com ele, ó, comadre Darcísia, eu quero estar com a chumbeira boa na mão para me dar uma espalhada de chumbo pro lado dele.
Por causa de que eu não quero prusiar com lobisomem nem aqui nem na China, não. Vamos lá, só se ele pisou em homem. Aí é perigoso. É verdade, O homem vira lobisomem. Ué. Compadre, eu acho que o aleijado, acompanhamento para ver o primeiro que dá. Compadre, é verdade que assombração não passa de rir? Ô, comadre, tá aí, ó. A senhora trouxe uma outra notícia. Ô, comadre, diz que assombração não passa no Rio, não, mas eu tenho uma comadre que eu cruzei com ela muito. Ela é do Goiás. Diz ela que o lobisomem rodeou a casa dela e depois que ela escutou o flagelo de lá no puleiro, derrubou umas galinhas dela no chão, parece que comeu umas 3 galinhas dela também, e ele veio vindo, rosnando, feito um cachação, ele veio rosnando e dando uns gemidinhos por lá da porta da casinha da casa dela. E o homem dela não estava em casa, é o esposo. O esposo dela não estava em casa. Ele tinha ido para a cidade para modo comprar umas inteiras lá, buscar um sargadinho para eles comer, uma corozena no sal. E ela sozinha, casada de pouco, tadinho, nem filho não tinha na ocasião. Aí dizia que tá escutando. Escutou o barulho de lá no puleiro, os cachorros latindo muito, mas ele foi vindo rosnando, pra porta da casinha, só sabe muito bem que antigamente, há 90 anos atrás, na roça, não tinha luz, né? Força, eletricidade, não tinha não, hein? Era tudo na base da querosene, da lamparina, e o fogão a lenha que clareava. Então, sempre tinha um tição dormidor que pegava fogo noite inteirinha, noite inteirinha. Só vai acabar gravando essa história nas ideias da senhora também. Só tá danística pra ficar escutando essas prosas nossas aí, só vai gravar nas memórias da senhora. Tô vendo isso, tá escrito. Mas como a Dargisa, o tal do lambizão foi chegando, e diz ela que o desgramado começou a arranhar a porta, feito cachorro e gato arranhando, mas fazendo força com o peito para ver se derrubava a porta mesmo e entrava para dentro. E se entrasse, ia fazer maldade com ela, né, tadinha? Ô, comadre Dargisa, nem conto pra senhora, minha filha. Diz ela que quando viu mesmo que ele ia passar pra dentro, ela não falou nada com ele. Foi no fogão, pegou o tição dormidor, que baita daquele tição, e saiu, minha filha, quando ele forçou mesmo, que conseguiu abrir a porta para entrar com a tramela, trouxeu. Tramela. Não tinha chave de porta igual tem hoje, não. Era tramela. Quando a tramela trouxeu e a porta abriu, ela pôs o tição de fogo, que já estava até espalhando fogo nele, dando labareda mesmo, pôs no focinho dele, na cara dele. Ele deu um sustão para trás e pulou feito dando pirueta para trás, dando cambanhota para trás, e já varou correndo e amurchou atrás dele. Ela desceu, passou perto do puleiro onde é que as galinhas tinham caído no chão, desceu por detrás da horta e saiu atrás dele. Ela foi de muita coragem, com o tição aceso na mão, correndo atrás dele. Diz ela que cá de riba do puleiro, ela viu quando ele sartou o corguinho. Se assombração sarta corga, não sei. Agora o lambizão sartou o corguinho. Sartou o corguinho, entrou na capoeira e lá da capoeira ele gritava assim, ó.
Desse jeito, ó, comadre, ó, comadre Darcísio. Aí ela ficou muito satisfeita de ter pulado o corguinho, né? Pulou o corguinho, vazou na braquiária, deixou ela em paz. Compadre, diz que tem uma perna só. Não, o Saci é uma perna só, ué. Saci de duas pernas só pode desconfiar da mão. Não deve ser Saci. Deve ser primo, né? Deve ser primo do Saci. O Saci mesmo, de verdade, tem uma perna só. E os filhos do Saci, tudo. Uai, tem uma certa feita que veio um casal de Saci aqui perto da fazenda Boa Vista. E eles tocaram aqui perto da moita de bambu. Onde é que o rio faz uma curva e tem um remanso. E você sabe muito bem que pro de pé de moita de bambu sempre fica poído, né? Fica poído lá pro de baixo, não cresce mato, cresce nada, cresce nada. Fica só mesmo o bambu lá e que trouxe. Ô, comadre Arziza, chegou um casal de Saci, minha filha, e ficou banco morado ali mesmo, bebia cachaça de dia e de noite. Pescador que resolvia, que eles gostavam muito de descer para bater anzolim no remanso da curva do rio. E ali, meus filhos, a Sacizona teve uma vez que galopiou um pessoal que veio para modo de pescar. A Sacizona montou para a riba desse pessoal que veio pescar. E aquilo ali, meu filho, o Saci, enquanto ela cobria eles na vara, que ela pegou as varas de pescar e quebrou que tudo na cacunda deles, né? Enquanto a Sacizona, ela tava prenha, ela tava barriguda mesmo, pançuda mesmo. Parece que ela tinha engolido inteira uma melanciazinha de uns 13 quilos, ou 14, né? Aí, rapaz, ela fazendo muita estripulia, comendo mesmo o povarel na vaqueta. O Sacizão, marido dela, foi lá e roubou a cachaça do povarel, tudo pescador. Esses pescadores antigos gostavam de levar uma meiota, né, de pinga para modo de pescar. Enquanto a Sacizona cobria eles na madeira no pau, quebrando as varas de anzor no lombo dele, o Sacizão, desgramento para gostar de pinga, foi, pegou os bordos na lastraia do povaré, pão com salame, né? Nunca vi gostar de pão com salame, engole, pescador gosta também. E acaba que foi sair dali, meus filhos, só vocês vendo. A Sacizona parece naquele flagelo, que ela ficou muito braba, né? A Sacizona, ela é mais braba que o Sacizão. A Sacizona braba demais da conta, parece que aquilo fez um riduvu pro dentro do bucho dela. E ela acabou pondo o Sacizinho para fora do mundo. Moçada, o Sacizinho, quando o Sacizinho saiu de dentro dela, foi igual um berno, né? A que saiu de dentro dela, ela pegou ele pro pescoço, ela pegou, parece que isso já é cultura deles, né? A Sacizona pegou esse Sacizinho no pescoço, que saiu já fazendo rir de moinho. Ele saiu fazendo rir de moinho, pulando, sartando. A Sacizona, mão no pescoço dele, igual pega um macaquinho de cheiro. E a petiticozinha que trouxe, o Sacizão pegou o canivete, inclusive o canivete que tinha tomado desses pescadores, rachou um gomo de bambu, abriu o gomo de bambu, esse bambu amarelo, esse bambu grande amarelo, abriu o gomo de bambu, tuchou, aí a Sacizona tuchou o Sacizinho por dentro do gomo de bambu e marrou aquilo, e ele tinha um pé só também. A Sacizona, o Sacizão com um pé, e o Sacizinho que criou, que ela criou um Sacizinho lá na beirada do bambuzola, ele tinha um pé só também. Pititicozinho danisco na perna, já saiu de lá igual um bezerrinho dando coisa. Mesma coisa no pordinho. Aí
A sacizona pôs ele dentro do gomo do bambuzal, do bambu amarelo. O sacizão pegou um cipó São João, trançou aquilo bem trançado, marrou bem marrado esse broto de bambu e saíram, foram embora pro mundo afora e deixou que troço para trás. Depois de 3 anos e meio, esse bambu cresceu, virou um bambu adulto, grande. O caboclinho lá cortando bambu, pegou esse bambu por sinal, sem saber de nada, meteu a foice no bambu. Quando bateu a foice nesse gomo, que tava um gomozinho mais rechonchudozinho, gordo, ô meus filhos, quando bateu mesmo a foice, o golpe da foice nesse bambu, o sacizinho, meu filho, aproveitou que o bambu rachou e pulou no mundo e sartou mesmo ali onde é que esse caboclo estava e arrepiou o cabelo da nuca. O sacizinho bateu lá pro riba de um pordinho que estava bestão lá. O pordinho saiu doido no mundo levando esse sacizinho. O sacizinho sumiu. Aí ninguém sabe onde é que foi parar ele, não. Que diz que saci é assim. Põe filho no mundo, mas não cuida, não. É, ué. Todo mundo que põe filho no mundo e não cuida dele, deixa de qualquer jeito, é filho de saci mesmo. Marco Roberto, boa noite, meu amigo. Ao compadre Marco Roberto, às vezes nem tá aí mais com nós, não apareceu aí, não deu tempo de saudar ele. Boa noite, compadre Marco Roberto, a Neiva Carneiro, companheirinha das antigas, chegou com nós aí. Muito boa noite, comadre Neiva Carneiro. É roubação de terra, compadre. É, minha filha, desse modo mesmo. Compadre, o senhor conheceu Urutango? É Urutalo, Urutalo. Urutalo é o que parece com a cabeça de estaca, né? Que canta, faz até medo na mata. Onde um Urutalo estiver cantando, eu não entro lá sozinho, não. Não. Tem que ter uns 3 cachorros bons de caça. Por causa de que diz que onde o Urutalo canta, diz que parece assombração. Se você entrar sozinho lá, ela embola com você lá no meio do mato, na escuridão, e você sai de lá todo estrupiado, com o cabelo arrepiado, corte para tudo quanto é lado, essas unhas de gato, essas navalhas de macaco, isso te corta você tudo, você sai de lá parecendo que você estava mesmo todo estrupiado. Cruz creda com uma Neiva Carneiro contando para nós aí. Ô, comadre Neiva Carneiro, foi bom só aparecer aí, minha filha. Nossa Deus, saudade que eu tava da senhora. O pai, desde que eu vi que tinha, estou falando da Bíblia, nunca vi. Então, esse homem que virou tá logo ali, não era batizado. Ô, comadre, mas é verdade mesmo. Ô, comadre comadre Darcis, senhora, comadre Neiva Carneiro, povareta aí, os antigos sempre falavam, comadre Darcis, que neste mundo você ia ver coisa, e vê mesmo. E você vê coisas que você acredita, outras coisas que você não acredita, umas coisas que é absurda, outras coisas que é mais absurda ainda. Então tem de tudo, minha filha. Não duvida não que aparece mesmo. Então isso é lambisomem, a mulher novinha. Pois então, oi. Eu ia dar um bem para fazer, avisou. O padre vai dar desenhou o grito lá no jogo. É isso aí, meu Deus. Moçada, tá muito boa a prosa. Tá muito boa a prosa. Foi lascado de bom. O Valois Quay incentivou o espectador da live aí. Moçada, tá muito boa a prosa. Compadre, desculpa. Agora as pessoas sabem quando as pessoas vão morrer. A canto deles é diferente. É verdade. O Urutaro, quando a pessoa vai morrer, ele avisa. Ô, fulano,
prepara que você vai bater as botas. E bate as botas mesmo. No outro dia a pessoa já acorda com... Acorda não, né? Os outros acordam com a outra pessoa já desacordada. E os pés juntos. Aí eles falaram que o Urutaro cantou à noite e tinha avisado. É verdade, é verdade. Comadre Aziza, boa noite para a senhora, comadre Neiva Carneiro, a compadaiada, as companheirinhas que chegaram no rodeio da prosa, tiveram com nós aí um bocado. Eu preciso sair, amanhã nós estamos juntos de novo, para nós prosear. Foi muito bom você estar aqui, para nós estar juntos. O pé amarelo é o pé do frango, né? Todo frango do pé amarelo é caipira legítimo leal. Amanhã eu vou comer um caipira. É um frango caipira, bom, com quiabinho, um anguzinho pra nós comer, mesmo lambendo a cabeça do dedo. Então, moçada, boa noite. Deus abençoe a noite de vocês, que vocês tenham sonho, só sonho bom, sem lambizame e sem sombração. Então, moçada, um bom final de sábado para vocês e um domingão dos melhores.